Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Nós estamos, gente, mergulhando no profundo do corpo. Nós estamos falando sobre as nossas células. E quando a gente fala em saúde, né, a gente não é levado a pensar nesse profundo do corpo, a pensar nessas pequenas estruturas, nesses pequenos seres que são as nossas células e que são a base da nossa vida, são a base da nossa saúde. Nós não pensamos nas nossas células. Mas através desse novo paradigma de entendimento do corpo, paradigma holístico, modelo holístico, na qual nós entendemos que o nosso corpo não é apenas um conjunto de braços, pernas, pés, cabeça e tronco e músculos, mas que o nosso corpo é sim um conglomerado de células e que essas células, que são mais de 50 trilhões, precisam estar saudáveis, precisam funcionar bem, para que a gente viva melhor. E viver melhor, no meu entendimento, é realmente ter saúde não tendo doenças e também podendo evitar que essas doenças possam bater à nossa porta. Então, o entendimento das nossas células, o entendimento de como essas células interagem dentro do corpo, também é um conhecimento muito importante para que a gente possa caminhar no sentido de buscar saúde, tá bem? Muito bom. Então, na live da semana passada, rapidamente para lembrar vocês, nós falamos aqui, eu fiz um esquemazinho das nossas células, né? Aqui o capilar sanguíneo. Aqui nós temos células que podem ser células musculares, células nervosas, células do fígado, células dos rins, não importa, qualquer célula do corpo. E eu mostrei para vocês que existe uma matriz extracelular, uma matriz que está rodeando as nossas células. Essa matriz extracelular é a nossa fáscia. E quando essa matriz está fluida, quando ela está mais aquosa, quando ela está mais livre, as células conseguem receber, peraí, deixa eu ver aqui, tá de cabeça para baixo. As células vão conseguir receber muito bem o que vem pelo sangue, que é o oxigênio, que são os nutrientes. Esses nutrientes vão conseguir chegar bem às nossas células e os metabólitos da célula vão conseguir sair. Quando eu tenho tensão nessa matriz extracelular, quando a gente tem um ambiente mais viscoso, quando a substância fundamental ela não se movimenta, ela fica mais ressecada, então esses fluidos que precisam chegar nas células, levando nutrientes, oxigênio, hormônios e todas as vitaminas, minerais, etc., que fazem parte do metabolismo da célula, as células que estão bloqueadas por essa tensão não vão receber os nutrientes. Então, nós falamos como é importante ajudar essa matriz a se tornar mais fluida, para que todas as células possam receber nutrientes de maneira mais igual possível. Isso é saúde. Então, isso aqui é rapidamente só para a gente lembrar um pouquinho que nós falamos da matriz extracelular, da matriz que está fora da fáscia, das células, que é a nossa fáscia, que é o ambiente no qual as células vivem. Ambiente no qual as células vivem. Isso é muito poderoso, gente. Tem uma frase que é muito bacana de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller foi um arquiteto, um designer, que junto com Kenneth Snelson, dois nomes muito importantes no campo da tensegridade, tanto Kenneth Snelson quanto Buckminster Fuller
foram precursores do entendimento das estruturas de tensegridade, da organização, da geometria das estruturas de tensegridade. Muito bem. Nós vamos falar sobre tensegridade especificamente ainda. Hoje, uma pequena introdução para a gente falar sobre a tensegridade celular. Muito bem. Buckminster Fuller disse a seguinte frase: não tente mudar as pessoas, mude o ambiente e as pessoas irão se reformar por si próprias. Olha como essa frase é importante, gente. Vamos pensar sobre ela. Não tente mudar as pessoas. Mude o ambiente e as pessoas irão se reformar por si próprias. Nós temos então, nós, a Cássia, vocês, têm um ambiente ao nosso redor, não é isso? Um ambiente no qual nós vivemos. Mas existe também o nosso ambiente interno. Existe o ambiente interno. E esse ambiente interno é o ambiente que vai também determinar minha vida, minha felicidade, vai determinar minha saúde, vai determinar o meu bem-estar. Concordam comigo? Pensa sobre isso. Nós temos um ambiente em volta de nós que vai determinar muito sobre a nossa vida, vai influenciar a nossa vida. Nós temos também, então, repito, um ambiente interno que também vai influenciar muito a nossa vida. E é sobre esse ambiente interno que nós vamos falar agora. Tendo em mente essa frase de Buckminster Fuller, não mude a pessoa, mude o ambiente. E aí, com relação ao nosso ambiente interno, eu vou falar a mesma coisa com vocês. Quando a gente pensa literalmente em tratar doenças, nós estamos tendo um foco, né? Mas a gente pode ter outro foco, que é de sim buscar entender como está o nosso ambiente interno. Como está o nosso ambiente interno. E como eu posso, então, buscar alterar esse ambiente interno para favorecer minha saúde, meu bem-estar e a minha felicidade. Então é por aí que eu quero levar hoje a nossa conversa. Jana, assim como nossas células são influenciadas pelo ambiente delas. A fáscia é isso? Exatamente, Jana, exatamente. Esse é o ponto que eu quero dizer. Nós somos influenciados pelo ambiente ao nosso redor, assim também como as nossas células são influenciadas pelo ambiente também, assim como as nossas células são influenciadas pelo ambiente ao redor delas, que é a matriz extracelular, que é a nossa fáscia, ok? Interocepção nós vamos falar mais para frente, nós ainda não vamos entrar nesse assunto hoje, ok? Nós vamos realmente hoje pensar no ambiente que circunda as nossas células, ok? No ambiente que circunda as nossas células, que é a matriz extracelular, que é a fáscia, que então aconchega as nossas células. Muito bom, gente. A ciência tem evoluído, graças a Deus, muitas descobertas foram feitas. E hoje o nosso assunto é fáscia e tensegridade celular. Para quem nunca ouviu falar nessa palavra, tensegridade é a união de duas palavras, tensão e integridade. Então, é um modelo estrutural no qual a estrutura, para se manter íntegra, necessita de ter equilíbrio tensional. Então, nós precisamos de equilíbrio tensional para ter integridade, para ter alinhamento. Nós somos considerados uma estrutura de tensegridade. Por quê? Porque uma estrutura de tensegridade, ela é inteira, nosso corpo é inteiro.
Uma estrutura de tensegridade é toda conectada, nós somos todos conectados. E uma estrutura de tensegridade é dependente de tensão. E o nosso corpo, ele é dependente de tensão. Nós precisamos de tensão, de ter um tônus no corpo para nos manter em pé contra a gravidade. E o elemento que nos ajuda a regular a tensão no corpo é a nossa fáscia. A fáscia, o tecido conectivo do corpo, é o tecido que ajuda o corpo então a ter esse caráter conectado e a se parecer com uma estrutura de tensegridade. Então, nosso corpo é uma estrutura de tensegridade. Só que o incrível foi que também entenderam que não só o nosso corpo é uma estrutura de tensegridade, mas como as nossas células também são uma estrutura de tensegridade. Gente, isso foi uma grande descoberta. Não foi algo simples. Então, repetindo, nós somos, o corpo humano está sendo considerado como uma estrutura de tensegridade, onde é todo conectado e dependente de tensão. E isso se replica nas nossas células. Por quê? Porque foi descoberto que o citoplasma das nossas células não é apenas um gel aquoso solto. No citoplasma da célula existe um citoesqueleto. Isso foi uma grande descoberta. E esse citoesqueleto dá à célula uma característica de tensegridade. Por quê, gente? Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu não sou muito boa de fazer desenho, não. Então, eu fiz um desenhozinho aqui, bem, mais ou menos, mas que eu acredito que vai dar para vocês entenderem bem o meu ponto, aonde eu quero chegar aqui. Assim como eu desenhei esse desenho aqui, onde a gente tinha várias células, tá vendo? E a matriz extracelular, a fáscia entre as células. Hoje, eu peguei uma célula só para você, para fazer esse esquema para você. Então, nós temos aqui uma célula. Ok? Célula, a membrana, esse rosinha aqui, a membrana, o núcleo, o citoplasma que tá aqui. Esses risquinhos que eu fiz aqui é para que vocês possam, para ilustrar que bom, Jana, para ilustrar o citoesqueleto das células, o citoesqueleto. Ao redor da célula, eu estou novamente desenhando para vocês a nossa matriz extracelular, que é composta pelas essas linhas pretas aqui que eu fiz, são as nossas fibras de colágeno. E esses rabisquinhos que eu fiz aqui para que vocês lembrem da substância fundamental, que é aquele gel formado amorfo, ou seja, sem forma, que rodeia as nossas fibras de colágeno, formando um colchão de amortecimento para as fibras de colágeno. A substância fundamental, que é aquosa, fluida, mucosa, que reveste também a célula. Tudo bem até aí, gente? Então, nós temos aqui a matriz extracelular rodeando uma célula. Muito bem. Esse é o ambiente no qual a célula vive, a matriz extracelular. Duas descobertas, então, foram muito significativas para a gente entender mais sobre a célula. A primeira foi a descoberta, então, do citoesqueleto, aqui dentro da célula. E a outra descoberta é esses quadradinhos aqui, ó, azuis que eu desenhei, que se chamam integrinas. Gente, a membrana da célula, ela é repleta de proteínas transmembrana. Ou seja, a membrana da célula é uma membrana proteica e nessa membrana proteica nós temos proteínas específicas que são os chamados receptores celulares. Esses receptores que são dispersos na membrana celular,
são a forma que a célula tem para se comunicar com o meio externo, ou seja, com a matriz extracelular. E também que a matriz extracelular possa se comunicar com a célula. Então, gente, na célula, na membrana celular, existem inúmeros receptores, que são essas proteínas, que vão então possibilitar esse fluxo de informações de dentro da célula para fora, de fora da célula para dentro. Uma dessas proteínas são as integrinas, que eu estou mostrando para vocês aqui. Por que é que as integrinas foram tão interessantes de serem descobertas? Alguém quer chutar aí? Ei, Rosana, que bom que você está aí. Alguém quer chutar? Por que é que as integrinas foram tão importantes? Tô esperando aqui um tiquinho, gente. Não me deixa sozinha, não. Muito bem. Porque as integrinas, elas, diferentemente dos outros receptores de membrana, as integrinas respondem a estímulos mecânicos. Olha que coisa bacana. As integrinas, então, Jana, vou falar aqui agora. As integrinas são os únicos receptores na membrana que respondem a estímulos mecânicos. Os outros receptores vão responder a estímulos químicos, mas a integrina responde a estímulo mecânico. Por quê? Porque as integrinas, vocês estão vendo que eu fiz ela conectada aqui com a linha preta que representa a fibra de colágeno? Nós estamos chegando na fáscia, gente. As integrinas estão conectadas com as fibras de colágeno ao redor da célula. Aí, olha que coisa bacana. A matriz extracelular se conecta com a célula através da integrina. A integrina, gente, ela tem um caráter de aderência. É como se fosse um velcro, que é então o que a natureza usa para colar a célula na fáscia. Mais ou menos isso. É uma forma de conectar a fáscia nas nossas células. Então, a integrina conecta a matriz extracelular com o citoesqueleto da célula. E o citoesqueleto da célula vai se conectar com o núcleo. Sim, Claudinha, também é uma transmissão de força. Por isso a gente fala microtensegridade, que é a tensegridade celular. Então, nós temos que a matriz extracelular, as fibras de colágeno, estão conectadas via integrina na membrana celular, receptor de movimento, através do citoesqueleto, que vai se conectar com o núcleo, com a membrana do núcleo, que se conecta com o quê? Com o material genético que nós temos dentro do nosso núcleo, com o nosso DNA. Vocês estão começando a captar o tamanho do conhecimento que é isso aqui, gente? Olha que coisa bacana. O núcleo da célula está conectado com o ambiente externo da célula. Então, aí a gente entra no movimento. Quando a gente cria movimento, quando a gente se movimenta, movimentos de tração, movimentos de compressão, movimento que gera movimento de corpo, que gera movimento na matriz. Sim, Jana é divina. Nós geramos movimento na matriz. As fibras de colágeno são tracionadas. Quando as fibras de colágeno são tracionadas, elas vão também tracionar, vão também mover a membrana. Então, vai mudar a forma da matriz, muda a forma da célula, muda a forma da membrana, muda a forma da célula,
que vai repercutir no núcleo da célula, mudando também a forma do núcleo. Então, gente, com isso tudo, o movimento que é percebido pela matriz extracelular, ele é reverberado numa cascata contínua, numa conexão contínua até o núcleo da célula. Então, nós podemos dizer hoje que o movimento, sim, influencia a nossa genética. Hoje podemos falar isso com a boca cheia, porque realmente o movimento, através da mecanotransdução. O que é mecanotransdução? É o processo de se criar mudanças a nível celular através de ações mecânicas, de pressão, de vibração e de tração. Então, exatamente, Claudinha, o micro e o macro em perfeita conexão. É perfeição mesmo, é divino mesmo. E eu fico muito feliz de ver vocês terem essa percepção. Porque essa é a continuidade da vida, gente. São os processos de vida que acontecem dentro de nós. Então, hoje nós podemos dizer que o movimento, ele influencia sim, e influencia muito a expressão dos nossos genes. Por quê? Porque através da mecanotransdução, que é essa informação mecânica sendo do meio extracelular, reverberando para dentro do ambiente celular, para dentro da célula, promovendo não mudanças na nossa genética. Vocês estão entendendo isso, gente? Os nossos genes não podem ser alterados. Os genes são os que nós temos. Eles podem ser, sim, desligados ou ligados, dependendo da forma como eles são estimulados. Então, o movimento, ele não muda a nossa carga genética, porque isso não podemos mudar. Mas o movimento, ele vai mudar, sim, a expressão desses genes, como os genes podem se expressar. E isso é muito poderoso, gente, porque hoje nós temos, então, o entendimento de que o movimento realmente, ele pode promover saúde. Então, todos nós que trabalhamos com movimento, nós precisamos entender isso e mostrar isso para os nossos alunos. E especialmente hoje, se nós entendemos que a fáscia, ela está conectada com a tensegridade celular, se a fáscia está conectada com a tensegridade celular, nós então podemos entender melhor como o movimento nos ajuda a viver melhor. Ok, gente? Como estamos indo até aí? Hoje eu sei que esse assunto é um assunto mais denso, né? É um assunto mais denso e por isso eu quero a ajuda de vocês para saber como é que vocês estão acompanhando isso, como é que está acontecendo, para que eu possa ir ajudando vocês a entenderem aqui. É uma mudança de sensação? Como assim, Jana? Não entendi sua pergunta. Me explica melhor aqui. Ficou um pouco confusa? Marta, ok. O que você ficou confusa, Jana? Me ajuda aí a te ajudar. O que é mais importante da gente entender é, como Bruce Lipton nos diz, que as nossas doenças, doenças como câncer, como problemas cardíacos, doenças como diabetes, são doenças que elas realmente podem tirar a alegria da vida, não é isso? Doenças que podem devastar uma vida. Mas essas doenças, gente, elas não são resultado de um único gene. Não são resultado de um único gene, mas são resultado de complexas interações entre genes múltiplos e fatores ambientais. Então, Jana, essa mudança no núcleo, na realidade, é justamente isso que eu estou falando aqui agora.
nós temos uma carga genética enorme, são vários genes que compõem o nosso DNA, e dependendo da forma como o ambiente celular vai influenciar a célula, né? Tanto o ambiente químico da célula, né? O ambiente daquilo que a gente come, o ambiente que é formado dentro de nós pelo estresse, pelo estado fisiológico de estresse, que promove uma cascata hormonal dentro de nós, que vai impactar também a célula, né? Então, tudo isso vai reverberar para dentro da célula através da membrana e vai influenciar, então, a resposta dos genes. Genes podem ser ativados e genes podem ser desativados de acordo com aquilo que o ambiente informa a eles. Mas qual a mudança? Sensação? Não é uma mudança que se sente, Jana. É uma mudança que vai acontecer, ela vai acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, que ela pode ter uma tendência forte a ser diabética e ela então, ao invés de se dedicar a uma vida sedentária, ela vai se dedicar a uma vida de movimento, né? Ela vai se exercitar, ela vai ter uma alimentação mais equilibrada e o que vai acontecer é que ao invés dela desenvolver a diabetes, como ela poderia desenvolver, ela não desenvolve. Deu para entender? A doença ser genética, mas não precisa ser o nosso destino. Exatamente, Rabelo. Antes a ciência colocava que nós éramos acorrentados à nossa carga genética. Então, que o nosso destino era determinado pela nossa carga genética. Mas hoje, com a epigenética, não. O que é epigenética, gente? Você sabe o que significa epigenética? O que a epigenética traz para nós? Que também é algo que foi transformador na ciência. Epigenética significa controle sobre a genética. Epigenética, controle sobre a genética. Então, todos nós temos hoje controle sobre a nossa genética. Como? Através do ambiente. O ambiente, então, vai nos influenciar. O ambiente externo vai nos influenciar. E o nosso ambiente interno, o nosso corpo internamente, o ambiente do corpo interno também vai influenciar a nossa vida e a nossa saúde. Como estamos indo aí, gente? Estão captando bem a mensagem? Então, hoje eu quero mostrar para vocês que a nossa fáscia, além de ser, como eu mostrei na aula passada, a nossa fáscia, a matriz extracelular, além de ser o canal através do qual os fluidos da vida fluem para alimentar as nossas células, ok? Além da matriz extracelular ser esse ambiente no qual os fluidos da vida passam, também a nossa matriz extracelular, através da conexão das integrinas, desses receptores da membrana com as fibras de colágeno, nos mostram que o movimento da matriz vai impactar diretamente o núcleo da célula. Então, mais uma vez eu repito, o núcleo da célula está conectado com o ambiente externo, através do citoesqueleto, através das integrinas, tudo está conectado a tudo, como Tom Myers diz. Mais uma vez, então, nós vemos a comprovação de como o movimento ele é importante para a nossa vida, de como exercitar o corpo, movimentar o corpo é importante para a nossa vida. E aí nós vamos ainda pensar que movimento, né? Que movimento? Isso é muito legal da gente falar, sabe, gente? Porque agora com esse buzz da fáscia, né? Onde tanta gente está falando da fáscia, falando de fáscia o tempo inteiro, parece que só agora que a fáscia está sendo estimulada. Não, gente.
A fáscia está aqui conosco, a minha fáscia está aqui comigo, a sua está aí com você, vai estar com você até o momento de você morrer, né? Lembra que eu falei na aula passada que a fáscia ela surge, a membrana fibrosa, ela surge no 14º dia da nossa gestação. Então, turma, a fáscia ela sempre esteve aqui. Então, a gente se movimentando, não está movimentando só músculo e osso e passou a movimentar a fáscia porque agora a gente sabe que ela existe. Não, ela sempre foi movimentada. Só que agora nós temos um entendimento maior e mais ampliado de como podemos trabalhar, estimular essa matriz melhor, não é? E uma das formas que a gente tem para estimular a matriz são com movimentos amplos, movimentos com esses stretches que a gente faz, que buscam fazer esse stretch hoje em várias direções, em vários ângulos e buscando trabalhar o corpo de forma integrada. Não buscar trabalhar o alongamento do pescoço, exatamente, Jana, nós temos mais recursos. Não buscar o alongamento do pescoço, o alongamento do tríceps, mas nós podemos trabalhar essa matriz extracelular, podemos trabalhar essa rede conectiva interna de uma forma mais eficiente. E é isso potencializando, Nelma, exatamente. E é isso que eu proponho no método Ayama. Hoje eu trago todo esse conhecimento para dentro do movimento, que eu dei o nome de Ayama, aonde a gente quer buscar através do Ayama, através da expansão, esse estímulo de stretch e tração da rede interna, tracionando, porque vocês concordam comigo que quanto mais essa célula for tracionada em vários ângulos, melhor? Isso aqui é só para a gente para vocês terem uma ideia, né, mais clara das direções. Né? A célula pode ser, não importa se ela é ovalada ou se ela é comprida, não importa. Mas a célula ela tem várias facetas aqui, né? Vários não lados, né? Mas ela tem a sua área aqui. E quanto mais nós pudermos acionar essa área, tracionar essa área, melhor. Então hoje, no trabalho do Ayama, o que a gente busca é realmente movimentar o corpo em ângulos diferentes, contrações diferentes, para que a gente possa acordar essa matriz extracelular o melhor possível, para que a gente possa fazer esse stretch, né? Realmente reverberar em mais células pelo corpo, nas células musculares, né? Especialmente também na miofáscia, ok? Gente, como estamos indo aí? Hoje, as integrinas estão nas células musculares ou em todas. As integrinas, Jana, estão em todas as células do corpo. Não são exclusividade de algumas células. E é importante a gente entender, gente, que as células, a membrana da célula, ela é Bruce Lipton. Quem já comprou o livro, hein, gente? Que eu falei semana passada. Quem comprou? Que é o Biologia da Crença, né? Bruce Lipton, esse livro é fantástico, gente. Vou mostrar de novo aqui. Eu tenho esse livro comigo. O livro é todo marcadinho, todo riscadinho. Busquem comprar esse livro, leiam esse livro. Isso vai abrir muito, muito, muito a mente de vocês para esse entendimento de que nós precisamos conhecer a célula, de que a saúde das nossas células é vital para nós. Que bom, Cíntia, que bom, gente. Leiam e depois eu quero o feedback de vocês. Porque Bruce Lipton coloca isso claramente. A membrana da célula, ao contrário do que se pensava antes, ela é o cérebro da célula. Porque sem a membrana, as nossas células não vivem. Sem o núcleo,
as células vivem. E antes, entendia-se que o núcleo era o cérebro da célula. Por quê? Porque ele contém o material genético. E antes achava-se que o gene determinava a nossa vida, né? Era o rei. Hoje se sabe que não, que é a membrana da célula. Que é a membrana da célula, que é o cérebro da célula. Por quê? Porque na membrana da célula estão esses zilhões de portinhas de receptores que vão permitir a interação da célula com o meio, com o ambiente no qual ela está. Então, a biologia da crença é isso. Então, por isso que é tão importante nós termos cuidado com o ambiente que nós estamos criando internamente para as nossas células, porque esse ambiente vai impactar dentro da célula, que vai impactar no material genético, no nosso material genético. Deixa eu ver aqui se eu não estou deixando nada para trás de importante mais para eu colocar para vocês. Bom, hoje ficou claro para vocês como que nós podemos explicar para os nossos clientes, para os nossos alunos, o poder do movimento nas nossas vidas? Gente, movimento é vida mesmo. A nossa saúde vai depender não dos nossos genes, mas vai depender da forma como nós estimulamos esse ambiente especialmente para as nossas células. Essa é uma informação, gente, que nós precisamos passar adiante para os nossos alunos, para os nossos clientes. Porque nós estamos apenas muito focados em músculos ainda. Que bom, Keiko, que você está aí. Nós estamos muito focados em músculos. Nós estamos muito focados em fortalecimento muscular. A gente precisa abrir a visão, né? Entender então que hoje nós temos esse sistema que permeia todas as nossas células. Nós temos a fáscia. Como é que nós podemos ajudar esse sistema a ficar melhor? Como é que nós podemos ajudar esse sistema a funcionar melhor, né? É uma expansão de conceito, é uma expansão realmente de consciência, que eu convido vocês a buscarem, sabe, gente? Que o movimento, a ginástica, o pilates, a yoga, treinamento funcional, seja lá o que você faça, isso não é primeiro para que você fortaleça seus músculos e fortaleça seu joelho e evite problemas de coluna. Não. Né? Quando a gente amplia essa visão de que o movimento ele é importante para a minha vida, ele é importante para a minha saúde, não só para a saúde do meu sangue, né? Como fala, eu tenho que fazer caminhada porque eu tenho que tomar conta cuidado do meu triglicérides, do colesterol, etc e tal, não é isso? Que a gente vincula a isso, a questão do sangue e a questão da força muscular. A gente precisa ampliar isso. O movimento, ele tem que fazer parte da nossa vida, porque a nossa vida é movimento, gente. E a gente, literalmente, hoje, está cada vez mais abrindo mão de movimento, porque a gente está cedendo muito facilmente aos comodismos e os confortos da vida moderna. E esses comodismos e confortos da vida moderna estão influenciando negativamente o nosso ambiente interno. Por quê? Porque sem movimento não há ação na matriz. Sem ação na matriz não há ação na célula. Sem ação na célula não há estímulo à nossa carga genética. A gente não ajuda, não coopera com uma boa expressão dos nossos genes. Então, o que eu mais gostaria de deixar para vocês nessa noite é que, mais uma vez,
nós precisamos ampliar a visão que temos de corpo e que temos de saúde. E essa visão, ela precisa se estender até o nível micro, até a nossa microtensegridade. A tensegridade da célula. Entender que o nosso ambiente externo está conectado com o nosso ambiente interno. Então, as integrinas são receptores de movimento, mas nós temos na célula, todas as células, receptores químicos, gente. Então, o nosso estresse, né, que desencadeia uma carga química, uma fisiologia interna, uma química interna, vai impactar as nossas células. E como a Joana perguntou, é só a célula muscular que tem? Não, todas as células, eu não sei dizer se todas as células têm exatamente todos os receptores, mas eu acredito que sim, né? Esses receptores estão ali, prontos a receber o que o ambiente externo está jogando para eles. Não é momento, gente, da gente repensar que tipo de ambiente eu estou criando para as minhas células. Como eu disse, o estresse, ele vai desencadear uma carga química. As emoções, o medo, ele vai desencadear uma carga química dentro de nós. E essa carga química vai ser um ambiente que vai influenciar as nossas células. Então nós precisamos entender que no nível micro muita coisa está acontecendo e que as nossas doenças, elas vão sendo geradas também a nível celular, gente, também a nível celular. Então nós somos hoje, acho que a maioria de vocês aqui que está aqui comigo, né? A maioria de vocês são instrutores de movimento, eu acredito, né? Também tem pessoas aqui que não, tem pessoas aqui que são meus alunos, né? E eu cada vez mais, sabe, gente, o que eu quero, o que eu me preocupo, né, é em conscientizar as pessoas sobre a importância para nossa vida e para nossa felicidade de que a gente se preocupe com a nossa biologia interna. E uma das formas, então, da gente se preocupar com a nossa biologia interna é através do movimento. Ok? O movimento impacta a nossa biologia interna. E uma biologia interna equilibrada, Heleninha, uma biologia interna equilibrada é caminho de saúde, gente. Então, qual é o ambiente que você está criando para suas células? Não vamos pensar só em músculos, gente. Não vamos pensar só em miofáscia, na fáscia que cobre os músculos, não. Por isso é que eu gosto demais das explicações de Tom Myers. Tom Myers fala assim, eu não gosto muito de falar sistema miofacial, porque senão parece que a fáscia, ela tá ligada só a músculos, né? E não é. A fáscia, ela é a matriz que permeia todo o corpo, que permeia todas as nossas células. Então, quando a gente expande, né, para não pensar só na miofáscia, não pensar só em célula muscular, a gente ganha com isso, né? Eu gosto demais, o que eu abraço muito na minha vida são os ensinamentos de Tom Myers, né? Então, quando ele fala sobre essa biologia celular, exatamente, Jana, mais elementos para ajudar os alunos a entenderem. Então, a gente pensar, né, nessa matriz extracelular, não só relacionada a músculos, mas como a matriz da vida mesmo, como eu falei anteriormente, né? Como a matriz que está em volta de todas as nossas células. Ai, gente, deixa eu ver se eu não deixei nada para trás aqui. Como é que estamos aí? O que vocês estão achando disso? Mas, gente, e é muito importante a gente levar em consideração a biologia, porque nós somos biologia, não é? Nós somos biologia. Então, entender essa conexão do macro com o micro, para mim, sempre me fascinou. Sempre me fascinou.
Quem mesmo falou aquela frase inicial, não tente mudar as pessoas, mude o ambiente, foi Buckminster Fuller, Claudinha, Buckminster Fuller. Então, quando a gente volta nessa frase, né? Que bom, gente, que vocês estão achando que tá claro. Eu fico muito preocupada em que o que eu tô falando possa chegar bem desse lado aí, né? Que bom, fico feliz. Voltando então à fala do Buckminster Fuller, né? Não mude as pessoas, mude o ambiente. Se a gente quer se curar, se a gente tem algum problema, vamos avaliar, não é? Quais os hábitos que eu estou tendo? O que é que eu estou ali, com que eu estou alimentando a minha biologia interna? Obrigada, gente. Como é que você está alimentando sua biologia interna? Quais as escolhas nós estamos fazendo? Porque muitas vezes, para nos livrarmos de um problema, nós não precisamos ir ao problema diretamente, mas buscar aquilo que está ao redor do problema, não é? Isso é muito importante porque traz essa visão holística. É o criador daquela escultura, não, do Epcot, eu não sei do Epcot, Jana, mas ele criou um globo, eu esqueci o nome desse globo, que realmente é uma simulação de uma estrutura de tensegridade. Olá, Vivi da Argentina, que bom que você tá aí. Isso, obrigada, Nelma. É o globo geodésico, exatamente, o modelo geodésico. Ele foi o idealizador, sim. Mas, gente, vamos lembrar desse ponto. Que tipo de biologia eu estou criando dentro de mim, que eu estou alimentando, né? E aí a gente traz isso, mais uma vez, eu gosto sempre de fazer a comparação da nossa vida interna, do nosso micro-universo, com um macro-universo, né? Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor, não é isso? Nós queremos mudar as pessoas, quando na realidade, se nós mudarmos, nós vamos impactar o ambiente ao nosso redor. Vocês estão captando o que eu estou querendo dizer? Eu trago do micro, lá de dentro, das nossas células, para o macro, para a nossa vida aqui em sociedade, né? Muitas vezes quando temos problemas, quando temos situações difíceis, muitas vezes a gente quer buscar a solução, querendo consertar algo que está lá, consertar uma pessoa, né? Achando que o problema está lá, quando na realidade o problema pode estar em nós e na forma como nós estamos influenciando o ambiente. Como eu influencio o ambiente externo e como eu influencio o ambiente interno. Mais uma vez, gente, como eu digo para vocês, como eu disse na última aula e como eu digo novamente hoje, tudo está nas nossas mãos. Nós influenciamos a nossa vida. Nós somos os responsáveis tanto pela nossa vida, pelo nosso ambiente externo que nos rodeia, quanto pelo ambiente interno no qual as nossas células vivem. Doroteia, isso mesmo, nós temos o total poder de nos curar. E o Bruce Lipton, gente, ele vai falar muito sobre isso, justamente sobre o poder que nós temos de influenciar a nossa vida, o nosso ambiente interno e de sermos então co-criadores da nossa saúde ou co-criadores da nossa doença, co-criadores da nossa felicidade ou co-criadores da nossa infelicidade, né? Somos nós os responsáveis. E eu acredito que, pessoal, esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento de transformação que estamos vivendo tem muito a nos ensinar. Esse novo momento onde nós temos que redescobrir formas de agir, não é? Que nós temos que redescobrir formas de interagir. Isso traz para nós um aprendizado muito grande.
né? De que nós realmente somos os responsáveis diante do que está ao nosso redor, de viver o que está ao nosso redor, melhor ou pior, mas somos nós que vamos escolher isso. Sempre nós, sempre nós. E quanto mais nós tivermos, Ana, muito bem, muito bom, essa visão sistêmica na biologia, melhor nós vamos poder construir a nossa vida e construir a nossa saúde. Turma, que pena, faltam 15 segundos para acabar. Agradeço a todos vocês a participação, a interação, a convivência comigo nessa noite. Espero que tenha sido bom para vocês. Obrigada. Segunda-feira nos vemos.